Mano, se tem um jogo que me deixa curioso e ao mesmo tempo Fiore, gente, deixa o desconfortável like pelo e seu se inscreve espaço no canal. vazio, é o Gmod. Vocês com certeza já ouviram falar dele, principalmente se assistiam o YouTube por volta de 2015. O que no início da década era um mod para o jogo Half-Life 2, foi transformado num jogo independente graças aos fãs e o seu potencial como jogo sandbox. Desde então, os jogadores tinham a liberdade de fazer o que quiser, assim como o Minecraft da vida. E cara, isso não é proposital, mas assim como Minecraft pode ser um jogo vazio e desconfortável algumas vezes, o Gmod segue o mesmo caminho. Assim que entra no jogo, você certamente vai dar de cara com o mapa mais famoso, o GM Construct. Essa é uma cidade, ou pelo menos o que deveria ser uma. O mapa é bem vazio. Tem um campo aberto justamente para encher de coisa e fazer o que quiser. Spawnar NPC e bolinha colorida, inclusive, é o que dá mais vida para ele. Agora, se você caminhar pelo mapa sem nada e só por caminhar, vai sentir o velho sentimento de canopsia, um termo que descreve a sensação de vazio num lugar que costumava ser movimentado, mas que agora está abandonado. Não tem ninguém nesses prédios. Esses cômodos são grandes demais, levam a gente para lugares que não fazem sentido, como esse quarto com um espelho gigante. Ou esse completamente branco. Ou o pior de todos, na minha opinião, um quarto escuro que não pode ser iluminado e que causa mais estranhamento ainda. A pergunta é, por que os devs fizeram um mapa tão bizarro? Será que o desconforto é de propósito? Ou será que não? Bom, seja lá qual a resposta, o GM Construct não é um lugar feito para andar sozinho. E eu sei que não vai ter nada dando susto ou uma entidade esperando no quarto escuro, mas a sensação de estar sendo vigiado não pode ser ignorada. A coisa piora um pouco se você explorar outros mapas do jogo. RP Downtown é mais uma cidade, só que em proporções um pouco menores. Aqui os espaços são menos anormais que no anterior, mas o desconforto é o mesmo. Originalmente, esse era um mapa de CS. Deveria ter vários jogadores, mas só tem você. E isso não é bacana. Existia uma lenda, inclusive, que esse mapa era assombrado, que seu criador teria morrido e que alguns players viam vultos te observando nos cantos da tela. Eu dei uma pesquisada e a morte do criador parece ter acontecido de verdade. Mas quanto aos fantasmas, isso certamente é história. Na verdade, se você quiser ver uns fantasmas no Gmod, é só baixar alguns mapas personalizados com o nome Haunted. O que geraria o falso sentimento de estar sendo vigiado se torna realidade. Pior Vultos sensação de aparecendo todas. em diversos pontos do mapa, e tornando a experiência ainda pior. Cara, tem muito disso. O Gmod era famoso pelos modos de jogo divertidos, assim como alguns feitos para dar medo. E isso continua até os dias de hoje. Foi nos últimos anos que começou essa onda de vídeos de vazio. E sim, mano. Tem muito no YouTube, o povo tá cansado de ver esses títulos e a mesma thumbnail, mas eu sinceramente não critico. A aversão por jogos entre aspas vazios é algo comum em várias pessoas. Isso cresceu com a estética dos espaços liminares, que tomou a internet em 2020 e, mano, Gmod é um clássico dos espaços liminares. Se você já viu essa foto, você sabe o que eu tô falando. E por Gmod ser um jogo totalmente personalizável, é óbvio que teria o mesmo mapa. Esse é o GM Liminal Router, a imagem que causou rebuliço na internet, podendo ser experienciada no jogo. E mano, logo quando eu entrei, eu vi esses vultos na janela. Eu não tinha baixado o mapa em versão assombrada e isso deu medo, eu não vou negar. Mas certamente os criadores colocaram os vultos por natureza. Não informaram na descrição, e aí o susto fica a cargo do jogador. Como eu disse, o Gmod é um jogo personalizável. Ele já tem essa natureza de vazio e terror não intencional. Mas se isso aqui é bobo e não é suficiente, relaxa que dá pra piorar um pouco mais. Dá pra piorar. Você já deve ter lido a palavra Nextbot. Se não for o caso, você com certeza viu esses rostos perseguindo alguém num vídeo do YouTube. Bom, esse é o Gmod, e essas são entidades dotadas de inteligência, como esse alienígena seguindo o jogador. Bem, esse alienígena não causa tanto medo, então tiveram a brilhante ideia de pegar uma cabeça em 2D e com péssima qualidade e substituíram no corpo do alien.
Daí que vem as cabeças seguindo o jogador. Elas são mais rápidas que os mobs normais, fazem um som bizarro quando se aproximam e tornam a experiência de Gmod um verdadeiro pesadelo. O que antes era um jogo apenas desconfortável, agora tem uma ameaça real te seguindo. E essa aqui não é a única. A liberdade do jogo permitiu que a comunidade criasse Nextbots diferentes e com mais inteligência. Os últimos lançados não só correm na sua direção e te matam com um hit, mas também podem se esconder. Às vezes, no meio da perseguição, ele pode sumir, só para surgir na sua frente em outra parte do mapa, quando você menos espera. Mano, pra gravar esse vídeo eu fui obrigado a passar por isso. E eu sei que isso aqui é meio tosco, que é só uma cabeça ultra rápida me seguindo, mas eu me arrepio todo quando vem um atrás de mim. Nossa, tomei um susto. Eu acredito que esse medo é proporcional àqueles sustos da internet clássica, bem como o jogo do Labirinto do Exorcista, que traumatizava as pessoas com isso. Sustos nesse mesmo estilo já ocorreram bastante em Garry's Mod. Os mapas mais antigos de terror eram famosos por isso. Tem o caso de um vírus que infectava o jogo das pessoas. Elas entravam, criavam o mundo achando que estava normal, quando de repente surgia um rosto bizarro como esse. Ou um pouco pior como esse. Teoricamente, o vírus passava de um jogador a outro, quando eles entravam no mesmo mundo. E eu digo teoricamente porque não dá pra provar que ele existiu. A chance maior é que isso era uma história. Assim como a suposta assombração em RP Downtown. A comunidade do Gmod é conhecida por criar muitas ARGs, e essa pode ser uma delas. A mais famosa e bizarra, na minha opinião, é a do canal Found on the Tape. Esses vídeos são de 2011 e não fazem nenhum sentido. Se você clicar pra ver, vão ter várias imagens borradas. Uma estranha música de fundo e um tipo de criatura sem braço que aparece no segundo vídeo. Ok, bem bizarro. E não para por aí. Os investigadores virtuais da época descobriram nos códigos do vídeo um link de download para diversos mapas de Half-Life. Por ser um jogo feito na mesma engine, eles funcionavam no Gmod. Então descobriram isso. Um quarto escuro embaixo da terra. Tubulações levando a lugar nenhum. E claro, um momento que a tela começa a tremer. Você corre e tenta fugir por uma escada sem sucesso, até que aparece a mesma criatura sem braço te seguindo, atrás de você. Isso devia ser bem bizarro para quem jogou em 2011. Tem uma ARG mais recente do Gmod, que é o Construct 13 Beta. Ela simula uma versão beta fictícia do GM Construct. E cara, acontecem coisas bizarras nele. O mesmo vazio e sentimento de desconforto é acentuado por um terror intencional, bem como os mapas assombrados e a fuga de um Nextbot. Mas como eu disse, isso é intencional. O pior pra mim sempre vai ser caminhar sozinho nesses mapas. Mesmo que não tenha nenhum mod, vulto ou jumpscare, o desconforto gerado por esses espaços é inegável. O mais louco de tudo é que o vazio é um sentimento ambíguo. Muita gente encontra paz caminhando nisso aqui. Outros só querem fechar o jogo assim como eu. Seja lá qual for o seu caso, fato é que jogos vazios são um fenômeno muito interessante na geração pós-internet. Eu me pergunto se o Gmod um dia vai ser apagado. Se vai virar um jogo fantasma verdadeiramente sem ninguém. E se isso pode ocorrer com jogos atuais, no passar dos próximos anos. Não dá pra saber disso no atual momento, mas fato é que quanto mais o tempo passar, mais bizarro e vazio vai ficar o Garry's Mod. Até que esse dia chegue e eu vou ficar longe desse jogo. Eu só baixei pra fazer esse vídeo e eu não planejo